Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Nós só temos gratidão no nosso coração, Pai. Nós só temos gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, pelo seu perdão constante, disponível para cada um de nós. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para viver nesta altura. E certamente porque o Senhor confia em nós, ou pelo menos deseja que nós nos envolvamos a 100% nesta obra de salvar pessoas, tirá-las do reino das trevas, resgatá-las dos enganos e trazê-las para o reino da luz. Nós queremos fazer parte desse povo, sabemos que precisamos de ter um domínio próprio muito grande, uma autodisciplina, precisamos de conhecimento, precisamos de grandes vitórias sobre o nosso caráter, mas tudo isso é alguma coisa que só o Senhor pode fazer. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, a colaborar com o Senhor, confiando nas suas promessas. Todas elas estão escritas para que nós vivamos por elas e permitamos que o seu caráter se reflita em nós. Dirige este grupo, dirige este estudo, abençoe grandemente o Miguel, que o Senhor esteja conduzindo o seu raciocínio. É o que lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos começar o estudo. Vamos só fazer uma revisão do que nós vimos no estudo passado, com relação aos versículos 40 para a frente. Se vocês quiserem abrir as vossas Bíblias para acompanhar, vamos a Daniel 11, os versículos do 40 para a frente. Daniel 11, versículo 40 em diante. O versículo 40 dizia que no fim do tempo, não é? O fim do tempo, como nós vimos, começou de 1798 à frente. Ou seja, tudo o que vai estar descrito daqui em diante ocorre historicamente de 1798 para a frente. E a primeira ocorrência no versículo 40 é o rei do sul lutar contra um poder, ok? Contra um ele. E nós vimos que seria um poder do sul contra um poder ocidental, que foi exatamente isso que aconteceu em 1798. Os mamelucos, que dominavam o Egito a sul, lutaram com o Napoleão, representando a França no Ocidente. Depois diz que o rei do norte viria contra ele, ou seja, contra o mesmo alvo do rei do sul. Isso aconteceu quando, em 11 de setembro, o Império Otomano declarou guerra à França. Ok? Porque não gostou de ver o Napoleão lá no Egito, então vem agora o rei do norte para cima dele. E nós vimos também que o anjo dá-nos informações acerca do tipo de tropas que o rei do norte utilizaria. Diz que utilizaria carros, cavaleiros e muitos navios, exatamente o que aconteceu historicamente. Ok? Os otomanos tinham uma grande marinha, nós vimos aqui vários textos, foram usadas realmente contra os franceses e eles aliaram-se também com a Inglaterra e até mesmo a Rússia. Usaram cavaleiros, ok? Houve uma grande tropa de cavaleiros que veio contra os franceses, cerca de 25 mil cavaleiros, e os carros nós vimos que têm a ver com a artilharia, porque a artilharia naquele tempo era posta em carros, ok? Eventualmente até puxada por cavalos, chamada artilharia a cavalo, correspondendo então à descrição bíblica. Ou seja, tudo o que nós vimos aqui cumpriu-se realmente. Depois diz que, no final do verso 40, o rei do norte sairia vitorioso, não é? E utiliza-se aqui a linguagem de vitória. Entrará, não é? Inundará. Ah, e foi isso que aconteceu, vejam bem. O Napoleão, ele desistiu, ok? E voltou para o Egito, de onde tinha começado. E os otomanos foram atrás, ok? Por isso, realmente, o rei do norte venceu. No versículo 41, diz, agora do 41 para a frente, estamos a falar do rei do norte, ok? Do poder vitorioso. Diz que eu entraria na terra gloriosa. Vejam, foi exatamente isso que aconteceu. Lembram-se que eu vos disse que o Napoleão, antes de se encontrar com os otomanos, tinha conquistado territórios em Israel? Pois bem,
Quando ele desistiu e voltou para o Egito, perdeu-os. Passaram para os otomanos, eles entraram na Terra Gloriosa. Mas escapariam Edom, Moab e Amon, esses territórios. Ok? Porquê? Porque os otomanos, eles perseguiram os franceses junto à costa, junto ao mar, e não passaram pelos territórios, pelos povos que estavam ali ao lado do Jordão. Ok? O versículo 42 diz que o Egito não escaparia. E realmente, vejam, o Napoleão, ele decidiu deixar o Egito. Só deixou lá algumas tropas. E eventualmente elas foram derrotadas pelos otomanos, ok? Que nos anos de 1801 e 1802 reconquistaram o Egito. O Egito não escaparia. Vão ouvir agora? Sim. Vocês podem me dizer onde é que eu parei? Estávamos em que versículo? Portanto, Quando vocês... estávamos no fim do 42. Ok, ok. Isso. Basicamente, o 42 tem a ver com o Egito ter sido reconquistado pelos otomanos. É basicamente isso, não é? Os franceses acabaram realmente por deixar completamente o Egito. O que eu estava a dizer agora era o 43. O 43 diz que o rei do norte tomaria conta, né, apoderar-se-ia da riqueza dos tesouros do Egito. E nós vemos na história que, depois de um período de certa turbulência, os otomanos estabeleceram Mohammed Ali Pasha como governador do Egito. E o Mohammed Ali Pasha ele fez grandes roubos e monopolizou o comércio do Egito. Ok? Exatamente correspondendo aqui também à descrição profética. No final do verso 43 fala também que os juíbios e os etíopes seguiriam o rei do norte. Umas versões dizem que estaria nos seus passos, outras até expressam melhor o sentido e dizem até que eles se submeteriam, ou seja, seriam realmente liderados pelo rei do norte. Nós vimos que os líbios e os etíopes referem-se aos povos da Líbia, ok, da atual Líbia, e também inclui os povos do Sudão, do atual Sudão, dos países que estão à esquerda do Egito e que estão abaixo do Egito, ok? A oeste e a sul do Egito. Ou seja, de alguma forma, historicamente, essas populações, esses territórios seriam dominados pelo Império Otomano, no sentido que eles passariam a ser submissos a ele. E nós vemos isso como aconteceu historicamente. Tem aqui duas citações para vocês se relembrarem, porque a Líbia, ela, digamos que estava a ser dominada por uma dinastia particular, não é? Ou seja, a Líbia estava a governar de forma independente do Império Otomano, de certa maneira, só que em 1835 o Império Otomano restabelece a ordem e passa a dominar diretamente sobre a Líbia. Em 1825, ou 21, já não sei ao certo, os otomanos, eles acabam por conquistar e subjugar também o Sudão. Lá está, os povos abaixo do Egito. Assim como a profecia disse que ia acontecer. O versículo 44, avançando, diz que rumores do norte e do oriente, ok, norte e o oriente, espantariam, perturbariam o rei do norte. Isso aconteceu, historicamente, com os problemas que houve entre o Império Otomano e a Rússia. Porque, como vocês podem ver, o urso está a passar com uma pata a norte do Império Otomano e com a outra a este do Império Otomano. Ou seja, foram essas pressões a norte e a este que levaram àquilo que nós conhecemos como a Guerra da Crimeia. Porque vejam, o versículo 44 não termina só que os rumores do Norte e do Oriente perturbariam o rei do Norte, mas diz que atitude o rei do Norte tomaria. E diz que sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E isso foi o que aconteceu na Guerra da Crimeia. Como vocês podem ver aqui, aqui a roxo, houve uma pessoa, um historiador, que estava a registar o que estava a acontecer na altura e diz que os turcos lutam como demónios. E quando nós falamos lutar como demónios, não é aquela luta de almofadas, é a luta a sério, ok? Com fúria. E houve muitas vidas que foram perdidas naquela guerra. Foi uma guerra brutal, segundo a história.
exatamente como a profecia disse que ia ser. Agora nós vamos focar no versículo 45. Isto foi só para nós revermos. Ok. Isto agora vai ser interessante. Ellen White, ela escreveu o seguinte: não temos tempo a perder, temos pela frente tempos difíceis. Nós estávamos a falar sobre isso, não é? Hoje em dia realmente nós vemos que os tempos estão complicados. E no tempo dela estavam, porque Jesus estava para voltar no tempo dela. E ela diz: o mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústia de que falam as profecias. A profecia do 11º capítulo de Daniel quase alcançou o seu cumprimento final. Porquê é que ela diz que quase alcançou o seu cumprimento final? Porque só falta um versículo para se cumprir. O 45. E ela escreveu isto em 1904. E eu gostava que nós olhássemos para o contexto histórico no qual ela escreveu. Porque nós podemos olhar para o texto, muito bem, mas olhar para o contexto à volta em que foi escrito vai nos ajudar a ter uma dimensão muito maior do texto. Vejam só. Ela escreveu isto para um irmão, Hiram Crow, em fevereiro de 1904. Ok? Ela estava a pedir-lhe dinheiro para ele contribuir para a obra de Deus. E vejam, com este texto eu gostava de tirar alguns pontos. Ellen White, ao contrário de certos aspectos, talvez proféticos, ela, quanto a Daniel 11 e quanto ao final de Daniel 11, tinha luz da parte de Deus, porque ela sabia do que se tratava Daniel 11. Tanto que ela diz que estava quase a terminar. É porque ela sabia o que é que deveria de acontecer, qual era a interpretação verdadeira do final de Daniel 11. Ok? Isso é uma coisa óbvia que nós podemos concluir. Senão, ela nem sequer teria falado sobre o assunto. Mas se ela fala, é porque sabe do que se está a tratar. E vejam, ela escreve para esse irmão para pedir dinheiro e para lhe mostrar a urgência do tempo, ela vai apelar para Daniel 11. Entendem? Quase como a dar a entender, irmão, tem de contribuir porque o tempo está quase a acabar. Não está a ver, Daniel 11 está quase a cumprir-se. Ou seja, ela também está a apelar para o conhecimento profético do irmão. O irmão também tem de saber do que se trata o final de Daniel 11, para isto fazer sentido, não é? Vejam, qual é que é o contexto então? Vocês sabem que na altura de Ellen White e dos pioneiros havia escola sabatina. E naquele ano estava-se a estudar as profecias de Daniel, ok? Em 1904. Está aqui, começaram a estudar as profecias de Daniel. Mas vejam, na lição 9, que foi em fevereiro, lembram-se? A irmã White escreveu para aquele irmão pouco antes de ser a lição 9. A lição 9 diz a questão oriental. Ok? E eles começaram a estudar a partir de Daniel 11, o início do capítulo, assim como nós fizemos no início do estudo. Depois, na lição 10, era questão oriental, continuação, ou seja, estavam a continuar a estudar o tema. E depois havia a lição 11, que também falava sobre a questão oriental, só que era a conclusão do tema. E vejam bem, o que é que está escrito aqui? Turquia, Rei do Norte. Na escola sabatina, naquele ano, todos os adventistas estavam a estudar que a Turquia era o Rei do Norte. E estavam a ver aquilo que nós estamos a ver, que vimos ontem e que eu fiz uma revisão hoje, que é a campanha de Napoleão, a Guerra da Crimeia e como isso cumpriu os versículos 40 a 44. Só faltava uma coisa, o 45. E toda a nossa igreja na altura, a nossa denominação, acreditava que só faltava o versículo 45. Vocês já entenderam o contexto à volta, certo? Ou seja, o irmão Hiram Crow estava a estudar e sabia que a nossa denominação defendia que só faltava um versículo para se cumprir. Logo, quando Ellen White lhe apela para a urgência do tempo e lhe pede dinheiro, ela está a apelar para o sentido de que só falta, como o irmão sabe, só falta um versículo para se cumprir. O mundo está agitado com o espírito de guerra. E tudo está para se cumprir. Entendem? Mas vejam, se isto podíamos pensar, ok, mas ela escreveu esse irmão, depois arrependeu-se quando estudaram a escola sabatina, ela viu que tinha feito um erro. Vamos imaginar, estou a pôr aqui uma situação muito irónica. Mas
Ellen White, vejam, ainda fez pior. Porque depois de ter terminado a escola sabatina, ou pelo menos o assunto acerca da questão oriental na escola sabatina, ela vai para a Review and Herald, a revista dos Adventistas, e em novembro desse mesmo ano, ela vai voltar a escrever o que escreveu ao irmão Hiram Crow. Só que agora não é só para ele, é para toda a gente ver. E vejam, ela vai voltar e vai ser mais enfática ainda. Ela diz o seguinte: em breve surgirão problemas graves entre as nações. Ela continua e diz as guerras e rumores de guerras. E por fim, lá embaixo, a vermelho diz: não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do 11º capítulo de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Mas só que ela escreveu isto para toda a gente ver, depois de toda a gente ter estudado que só faltava um versículo. Irmãos, sejamos sinceros. Vocês acham que Ellen White diferia do entendimento da nossa denominação quanto à verdadeira interpretação do final de Daniel 11? Claro que não. Senão, Ellen White estava a induzir as pessoas em erro. Se Ellen White tivesse uma luz diferente do que a nossa igreja tinha, ela estava a agir de forma enganosa. Não estava a mostrar realmente à nossa igreja qual era a verdade, mas estava a incentivar a nossa igreja a acreditar na interpretação que ela tinha. Só faltava um versículo, que está quase a cumprir-se. Entendem? Há aqui alguma coisa que não bate certo se realmente Ellen White não acreditasse como a nossa denominação acreditava. Isto tudo mostra que ela sim compartilhava da mesma crença. Lembram-se quando eu vos mostrei um texto nos escritos dela em que ela fala que o pastor Ureia Smith iria falar sobre a questão oriental? Ela diz assim: ele Uhum, está total e completamente unido a nós, mostrando que ela também uhum, compartilha da mesma crença. Vejam, como é que a nossa igreja interpretou esse texto de Ellen White que ela escreveu em 1904? Vejam bem, isto foi alguém que escreveu e diz assim: nós somos um povo, não é? Que sabe que, e vai citar Ellen White, a profecia do 11º capítulo de Daniel quase atingiu o seu cumprimento final. Ou seja, este escritor aqui, na Review Andero, de 1911, Ellen White ainda estava viva, está a aplicar o uhum, texto dela para confirmar a posição denominacional da nossa igreja. Outra situação. Isto foi escrito em 1912, Ellen White ainda estava viva, e alguém começou a expor a visão do versículo 45 que a nossa igreja defendia. Depois de ter expresso o que é que o versículo 45 dizia, ele escreve isto. Em conexão com isto, ou seja, com a exposição do versículo 45, o seguinte do volume 9 dos Testemunhos para a Igreja é de interesse. E ele vai citar o texto de Ellen White. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase atingiu o seu cumprimento final. E depois continua. Ou seja, ele escreveu isto pegando no texto de Ellen White para confirmar também a posição da nossa igreja quanto à verdadeira interpretação do final de Daniel 11. Ou seja, vejam, nós acreditamos que foi Deus que inspirou Ellen White, ok? E Deus sabia que isto ia acontecer. Se Deus quisesse que nós entendêssemos isto de outra forma, por que é que Ele permitiu que Ellen White escrevesse estes textos, sabendo que nós íamos, e especialmente a igreja naquele tempo, interpretar daquela forma? Entendem? Vocês conseguem me ouvir? sim, muito bem. Ok, ok. Eu pensava que estava travado. Muito bem. Ellen White, vejam, ela não repreendeu. Ela não repreendeu por estarem a usar os seus escritos dessa forma. Nós sabemos que existem casos em que Ellen White repreendeu pessoas por estarem a usar de forma errada os seus escritos. Ok? Uhum, Até de forma particular, especialmente quando foi a controvérsia ah, entre a nova visão e a velha visão acerca do contínuo de Daniel 8, ela escreveu diretamente para as uhum, pessoas. Mas aqui ela não se pronunciou, nem escreveu nada nos seus escritos para contrariar esta visão. Pelo contrário, nos seus escritos até vemos aprovação quanto à uhum, questão oriental. E ela à noite, vejam, ela podia pensar, oh não, toda a gente está a utilizar assim, vou-me calar. Imaginando, não é? Que ela... Mas não, em 1910, noutra carta a outro irmão, ela volta a escrever a mesma coisa. Ela volta a escrever a mesma coisa. E ela diz: o mundo está agitado com o espírito de guerra. A profecia do 11º capítulo de Daniel quase atingiu o seu cumprimento completo. Escreveu em 1910. Ou seja, isto tudo leva-me a crer, como eu já vos disse, que Ellen White apoiava, sim,
o que a nossa igreja acreditava quanto ao assunto. E o que é que a nossa igreja acreditava quanto ao assunto do versículo 45? E é isso que eu me quero focar convosco. O versículo 45 diz o seguinte: alguém gostava de ler? E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Contudo, virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ok. Nós temos uma interpretação correta deste versículo. Precisamos também de saber uma coisa: nem todas as traduções estão corretas. Ou seja, quando nós lemos armará as tendas do seu palácio, ok, está certo, mas na realidade devia ser entre os mares, assim como está na King James, entre os mares, plural, ok? Ou seja, ele armará as tendas do seu palácio entre os mares e No depois glorioso no glorioso Monte Santo, ou Santo. também existe outra tradução que é em direção ao glorioso Monte Santo, tá? Ou seja, como assim entre os mares? Vejam, o versículo 45 é uma linguagem totalmente geográfica. Armar tendas, mares, montes, isso é linguagem geográfica, sem dúvida, sem dúvida. E vejam, vocês sabem que os mares, o profeta Daniel, quando tem em conta mares, pensa nos mares que ele conhecia. Os mares que estavam ao pé da terra dele. E vejam, Israel é rodeada de mares. Mar Morto, Mar Mediterrâneo, até mesmo o Mar da Galileia, Mar Vermelho. Ou seja, esses são os mares que o profeta conhecia. São os mares que, entre os quais está Jerusalém e a terra de Israel. E vejam, isto faz sentido, porque o anjo diz entre os mares no glorioso Monte Santo. E o que é isso do glorioso Monte Santo? Vejam bem. Como é que nós podemos entender essa expressão biblicamente? Olhando, em outros casos, no livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 16, Daniel chama Jerusalém do Santo Monte de Deus. Ok? Do Santo Monte de Deus. E eu volto a fazer esta nota. É interessante notar que no momento em que Daniel fez esta oração, Deus não estava em Jerusalém, pois não havia templo e a cidade estava desolada devido aos babilônios e aos pecados do próprio povo de Israel. Ou seja, apesar disso tudo, Daniel considerava a terra de lá, Jerusalém, de um Monte Santo. E eu já vos falei isso no estudo passado, que é o seguinte: a terra de Israel é chamada Terra Gloriosa, e lá há alguns lugares do Monte Santo e tudo mais. Porquê? Não é por causa de templo, não é por causa de povo judeu, não é por causa disso. É porque no final do milénio, Deus vai fazer com que a Nova Jerusalém deixe naquele Jerusalém. lugar. E vai ser o centro do governo universal quando o mal todo acabar. Por isso é que Deus quis levar o povo para ali, para a terra de Israel, porque seria a capital do reino. Entendem? Não tem a ver com os judeus tornarem aquilo glorioso, pelo contrário. Aquilo não é glorioso por causa dos judeus, de modo algum, nem santo. Simplesmente porque Deus escolheu aquele sítio para no final ser a capital do seu reino. E vejam, existem vários textos na Bíblia que mostram Monte Santo em relação com Jerusalém. Entendem? Mas vocês podem dizer, mas esses textos aí, eu sei que, por exemplo, alguns têm a ver com a igreja. Lá está, eu vou fazer também aqui um apontamento, que é o seguinte. Existem profecias apocalípticas, que são aquelas de Daniel e Apocalipse, e existem aquelas chamadas profecias clássicas, que são como aquelas do livro de Isaías, Ezequiel. Entendem? Ou seja, essas profecias chamadas clássicas, elas foram dadas num contexto tendo em vista o povo de Israel obedecer a Deus e Deus poder ter usado a nação. Entendem? Ou seja, o futuro glorioso de Israel. Mas, no livro de Daniel e Apocalipse, há que notar uma coisa. O livro de Daniel já foi escrito com a noção que o povo judeu, que o povo de Israel, ia falhar. E que não ia ser, os propósitos de Deus não se iam cumprir com ele. Tanto que no capítulo 9 fala-se que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Porquê? Porque o livro de Daniel já foi escrito
com esse sentido de que o povo judeu ia falhar. Entendem? Enquanto que as profecias clássicas foram dadas, algumas promessas, algumas profecias, tendo em vista que o povo talvez pudesse obedecer a Deus e seria assim, e assado. Estão a entender a diferença? Por isso é que estas profecias aqui podiam-se ter cumprido realmente em Jerusalém. Não se cumpriram porque o povo judeu falhou. E agora vão ter que se cumprir de outra forma com a igreja. Mas o livro de Daniel não é assim. O livro de Daniel, quando diz uma coisa, é porque está a falar mesmo assim. Tá? Por exemplo, quando o anjo no capítulo 9 disse que a cidade e o santuário seriam destruídos, eu estava a falar mesmo da cidade de Jerusalém e lá do santuário. Ok? Não era para interpretarmos de uma forma. Entendem? Então é importante ter noção quanto a isso. Vejam, o próprio Jesus. O que é que Jesus tem a dizer quanto a isto? Lembram-se do texto de Mateus 24, quando diz que ele está a citar o profeta Daniel e diz: quando vides a abominação da desolação no lugar santo, ele está a citar especialmente Daniel capítulo 9. Ok? E vejam, o Evangelho Paralelo, que é Lucas 21, esclarece um bocadinho isto. Ele diz o seguinte: mas quando vi Jerusalém cercada de exércitos. Ou seja, a abominação da desolação no lugar santo teria a ver com Jerusalém ser cercada de exércitos. E agora vejam que interessante. Essa profecia cumpriu-se no ano 70. O povo judeu já não era mais o povo escolhido. Mas Jesus está a mostrar que havia uma profecia no livro de Daniel, no capítulo 9, que falava da cidade de Jerusalém, mesmo após o povo judeu já não ser mais o povo escolhido. E vejam, Ellen White escreveu o seguinte: quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos onde? Em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade. Ou seja, é uma noite aqui, entendam, está a dizer que a terra de Jerusalém é terra santa, mesmo após os judeus já não serem mais o povo escolhido. Sim, irmã Belinha. Desculpa só interromper. Isso foi a mesma coisa que Jesus disse quando no capítulo 21 de Mateus. Então Jesus entrou no templo, não é? Expulsou todos os que ali vendiam e depois ele disse: está escrita minha casa será chamada Sim, casa de oração. Mas depois, no capítulo 23, ele já diz: eis aí abandonada vos é a vossa casa. Ou seja, ele quer a glória, quer a Shekinah viva, ele saiu do templo, foi para o monte e depois acabou por ir para o céu. Ou seja, a presença dele, de Deus, já não estava com o povo. exatamente. Obrigado por ter tocado nesse ponto, porque é um ponto importante. Porque Jesus, ele realmente, ele tinha dito a minha casa, mas depois ele já diz a vossa casa. Ou seja, eu já Uhum. não tenho nada a ver com isso. Mas apesar disso tudo, é Terra Santa. Porquê? Lá está. Porque Deus escolheu essa terra, não só porque Jesus a consagrou no sentido que andou lá, né? Ela não tem um texto sobre isso, eu acho que vai aparecer mais à frente, mas porquê? Porque vai ser, como eu disse, a capital do futuro reino. Bem, vejam, Ellen White disse que a terra estendia-se um pouco além dos muros da cidade. E realmente os romanos, eles acamparam-se também no Monte das Oliveiras, ou seja, o Monte das Oliveiras provavelmente estaria incluído também em Terra Santa. Ellen White diz que, basicamente, está a falar de Jesus, não é? Quando Jesus, ele partiu, a Shekinah, como a irmã estava a dizer, ele parou na Montanha Oriental, que é o Monte das Oliveiras, não é? E eu acho que está aqui uma parte em que ela diz: os bosques e depressões da montanha tinham sido consagrados pelas suas orações e lágrimas. Consagrado, né? Tornado santo. Essas mesmas encostas ecoaram as triunfantes aclamações da multidão que o proclamava rei. Na descida desse monte encontrara ele um lar em companhia do Lázaro em Betânia. No jardim do Getsemane, ao sopé do Olivete, orara e se angustiara sozinho. Desse monte devia ascender ao céu. No cume do mesmo pousarão os seus pés quando vier outra vez. Não como varão de dores, mas como glorioso e triunfante rei estará sob o Monte das Oliveiras. Por isso é que alguns até, em Daniel 11:45, até pensam que o glorioso Monte Santo possa ser uma referência mais específica ao próprio Monte das Oliveiras. Mas eu esperaria pelo tempo para ver se sim ou se não. Ok? De qualquer forma, o glorioso Monte Santo é alguma parte lá, ali nas proximidades de Jerusalém, na terra de Israel. Isso é o cenário do versículo 45. Ok? E vejam,
até agora, quem cumpriu a posição de rei do norte, nos versículos passados, do 40 ao 44, foi quem? Os otomanos, os turcos. Logo, é muito óbvio concluir que os turcos vão cumprir também o 45. Porque vejam, Deus estaria a dar uma descrição detalhada do 40 ao 44 a falar dos turcos, para ser mais fácil para nós identificar esse poder, para vermos quem seria o poder que agiria no 45. Ok? Uhum. É por isso que faz Uhum. sentido essa descrição detalhada, para nós termos certeza de quem é que estamos a lidar. Uhum. E vejam, isto aqui tem a ver com a escola sabatina dos jovens, ok? O que se ensinava na escola sabatina dos jovens no tempo da noite, 1907. E aqui está a mostrar realmente que o poder turco é o rei do norte, referido em Daniel 11, 40 a 45. E vejam, aqui está a dar a interpretação do versículo 45. O que é que a nossa igreja acreditava que aconteceria no versículo 45? Diz que o tempo certamente virá quando a Turquia será forçada a fazer um movimento aqui esboçado, no versículo 45. Que é o quê? Movimentar-se para a terra de Israel, fazer uma movimentação Uhum. lá nas proximidades de Jerusalém. Ok? As tendas do palácio. Nós depois vamos falar um bocadinho melhor sobre as tendas do palácio. E depois assim, na Palestina está o glorioso Monte Santo, o monte sobre o qual se ergue Jerusalém. Entre os mares, o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Ok? Na altura era o território turco, quando foi escrito isto. E depois dizem que ao retirarem-se da Europa, porque, como vocês sabem, a capital dos turcos, dos otomanos, sempre foi ali ao pé da Europa, né, os territórios que eles tinham, as sedes temporárias devidamente escritas como os tabernáculos do seu palácio, no versículo 45, podem ser facilmente ser estabelecidas no ponto mais notável da Turquia, na Ásia, Jerusalém. Ou seja, isto obviamente foi escrito para o contexto da época. O que nós podemos ver é que as tendas do palácio têm a ver com o quê? Tendas na Bíblia, vocês vão de reparar isso, tendas na Bíblia têm sempre um sentido de habitação, de residência. Uhum. Ok? Mas quando diz tendas do palácio, significa uma residência real, uma residência oficial. Nos nossos dias podíamos Sim. dizer um edifício, uma residência presidencial. Ok? Mas eu depois posso falar melhor sobre isso. Vocês sabem quem é que é este senhor aqui? Alguém sabe? Isaac Newton? Sir Isaac Newton, exatamente. Vejam, o Sir Isaac Newton é muito citado como pelas suas descobertas científicas e tudo mais, mas ele também escreveu Mas. sobre Daniel e Apocalipse. E a verdade é que eu não estou a citar aqui o Sir Isaac Newton como autoridade. Não, esse não é o meu objetivo. Eu vou citá-lo aqui simplesmente por curiosidade. Vocês sabem que o Sir Isaac Newton, ele também estudou Daniel 11 e ele concluiu o seguinte, como muitos protestantes na sua altura: o rei do norte, no final dos versículos, lá do 40 a 45, devia ser o Império dos Turcos. E vejam, não era só ele, havia protestantes na altura que também acreditavam da mesma forma. E porquê que eles chegaram a esse entendimento? Obviamente que foi de maneiras. Quando ele escreveu isto, as coisas ainda não se tinham cumprido, por isso era óbvio que ele não iria acertar nos eventos. Mas eles concluíram isso pela simples razão de que Rei do Norte é um poder do Norte. E na altura deles, quem dominava o Norte eram os otomanos. Entendem? Foi por isso que eles chegaram a essa conclusão. Mas vejam, talvez algumas mentes aqui possam estar a perguntar: ok, mas porquê é que foi introduzida a Turquia na profecia? Isto faz sentido? Qual é que é a importância da Turquia para estar a ser introduzida na profecia? Muito bem. Primeiro, não me importa muito se faz sentido ou não, desde que a profecia diga. Mas existe uma razão, que é o seguinte, e eu vou citar aqui o que foi escrito na revista Present Truth em 1920, que diz o seguinte: o Império Otomano é traçado na profecia sagrada, não devido à sua importância especial como nação, mas porque certas ocorrências na sua história coincidem com tremendos acontecimentos relacionados com a obra de encerramento de Deus na Terra. E vocês estão-se a perguntar, como assim? Nós vamos falar Uhum. isso agora à frente. Só dizer o seguinte: assim, a Turquia é utilizada como um sinal na profecia. Assim como uma velha árvore de beira de caminho é por vezes utilizada para esse fim no país. Ou seja, a Turquia não está aqui assim mencionada porque é uma nação preponderante que tem papel, apesar dela ter preponderância nos nossos dias, mas isso é outro assunto. A verdade é que a Turquia é mencionada na profecia com um Como objetivo muito sinal. específico, como um sinal. Lembram-se que eu vos disse, desde o início nos nossos estudos, no primeiro logo,
que a profecia do final do capítulo 11 é uma continuação da explicação das 2300 tardes e manhãs? As 2300 tardes e manhãs estão relacionadas ao quê? À purificação do santuário, ao juízo Santuário. investigativo que começou em 1844. Entendem? Ou seja, ok, eu vou ter que avançar, senão vocês não vão compreender. Vamos lá. Porque é o seguinte, o versículo 45 está diretamente relacionado ao fim do encerramento da purificação do santuário. Como assim, Miguel? Vejam só. No original, quando Daniel escreveu isto, não havia divisão de capítulos. Era tudo seguido. E a verdade é que a profecia não acaba no versículo 45 do capítulo 11. Ela continua no versículo 1 do capítulo 12. Alguém pode ler o versículo 1 do capítulo 12, por favor? Daniel Naquele 12, tempo 1. se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Ok, agora vejam bem o seguinte. Naquele tempo se levantará Miguel. Miguel nós sabemos que é Jesus, certo? Eu não vou estar agora a explorar muito isso. É um título para Jesus. E vejam, o que é o levantar-se? Na profecia, vocês devem ter reparado, levantar-se-ão três reis na Pérsia, depois se levantará um rei valente, em seu lugar se levantará. Ou seja, levantar-se ao longo do livro de Daniel tem esse sentido, muitas das vezes, não digo sempre, mas muitas das vezes tem esse sentido de passar a reinar. E faz sentido, porque Jesus, ele foi-lhe prometido um reino, certo? Ele vai tomar um reino. Jesus, neste momento, está a interceder por nós, certo? E está mais especificamente numa obra de juízo investigativo. Mas ele vai se levantar, ou seja, vai passar a reinar, vai deixar de ser sumo sacerdote e vai passar a ser rei dos reis e senhor dos senhores. E é exatamente isso que Daniel 7 nos diz. Vejam bem, diz o seguinte: o filho do homem, por outras palavras, Jesus, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. Nós sabemos que isso vai acontecer quando Jesus acabar a sua obra no céu. Ele vai receber lá no céu de Deus o Pai o reino que ele tem direito. Ok? E Jesus expressou essa mesma ideia numa parábola enquanto esteve aqui na terra. Ele disse o seguinte: certo homem nobre partiu para uma terra distante, remota, não é? A fim de tomar para si um reino e voltar depois. Vejam bem, eu até pintei a cores para vocês poderem facilmente associar Daniel 7 com o que Jesus disse. Filho do homem, certo homem nobre, Jesus. Ancião de dias, está no céu, certo? Que é uma terra distante, comparada com a terra, ok? E foi-lhe dado um reino. Ele vai tomar um reino. E vejam, o que é que... Só que na parábola de Jesus dá-nos mais uma informação. Depois de Jesus tomar o reino, o que é que acontece? Ele volta. Depois disso. Ou seja, Miguel se levantar não é a volta de Jesus. Ok? Mas tem a ver, sim, com o fechamento da porta da graça, que é um passo preparatório para Jesus vir. Sirma, Belinha. Miguel, é só para dar aqui um detalhe, porque aqui diz que se levantará Miguel. E isso é o fim de alguma coisa que tinha começado no capítulo 7, quando diz que assentou-se para o juízo e abriram-se os livros. Ou seja, o início do julgamento começa quando ele se senta e começa a julgar, começa o julgamento, começa a purificação do santuário, e no Daniel 12:1 termina o julgamento e ele se levanta. Portanto, temos aqui o princípio e o fim do juízo, ou seja, do tempo da Exatamente. graça. Exatamente, ou seja, nós vemos que Daniel 12:1 está ligado realmente com a fim da obra do juízo investigativo, dessa parte do juízo, né? Ou seja, Jesus passa a assumir o reino. O fim do tempo da graça, já não há mais salvação para ninguém. É nesse contexto que as palavras de Apocalipse 22:11 fazem sentido. Vão ser pronunciadas quando Jesus acabar realmente a sua obra de intercessão, que diz o seguinte: continua o injusto a fazer injustiça, e continua o imundo a ser imundo. O justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Estas palavras não fazem sentido no nosso contexto de hoje, porque para hoje ainda há salvação e Deus quer que nós passemos da injustiça para a justiça. Isto só faz sentido quando não houver mais salvação para ninguém. A Bíblia fala, sim, de um período em que encerra a salvação.
o período que temos de graça, o fim, o fechamento, né, da porta da graça. E vejam, eu acho que muitas das vezes as pessoas até compreendem que Daniel 11:1 está a falar do fechamento da porta da graça. Só que nos escapa um detalhe. Sabem qual é que é esse detalhe? É a primeira frase do versículo. Naquele tempo. Naquele tempo. Vejam, quando diz assim, naquele tempo, está-se a referir para uma coisa para a frente ou para trás? Para trás. Para trás. Mas o que é que está para trás? O versículo 45. E vejam, eu tirei isto do comentário bíblico, o volume 4, comentando Daniel 12:1. E vejam o que é que o comentário bíblico nos diz. Diz o seguinte: nesse tempo, refere-se ao tempo do desaparecimento do poder descrito no final do capítulo 11. Ou seja, refere-se ao fim do Rei do Norte. Porquê? Porquê que o comentário bíblico está a dizer isto? Porque se vocês lerem o versículo 45, diz assim: armará as tendas do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E naquele tempo se levantará Miguel. Vocês estão a ver agora o contexto? Ou seja, o Rei do Uhum. Norte faz aquela movimentação em Jerusalém, chega ao seu fim, e naquele tempo, quando acontecerem essas coisas, Miguel levanta-se, fecha-se a porta da graça. Por isso é que o Uhum. comentário bíblico nos diz que naquele tempo refere-se ao fim, ao desaparecimento do Rei do Norte. Vejam, o comentário bíblico Andrews, que já é mais, como é que eu ia dizer assim, uma teologia mais moderna, com novos entendimentos, ok? Ah, hum, foi a edição de 2024, eu recebi há pouco tempo, e eu fui ver o que é que eu dizia acerca de Daniel 12:1 só por curiosidade. E vejam, eu pus aqui a tradução. Diz o seguinte, o comentário diz o seguinte: aquele tempo que é mencionado em Daniel 12:1 é o período de tempo que acaba de ser mencionado no versículo anterior. Ou seja, no versículo 45. Os comentários, tanto o Adventista, que foi escrito há mais tempo, como este moderno, conectam o nesse tempo com o versículo 45. Sirmem a Penina. Miguel, bom dia. Na verdade, Bom sou dia, eu. irmão Rafael. Bom dia. Na verdade, sou eu que quero fazer uma pergunta. Me ocorreu aqui que quando a expressão naquele tempo, nós podemos fazer alguma analogia de limite de tempo, por exemplo. Quando eu falo um tempo, dois tempos e metade. Um tempo, eu estou falando em 2 anos e meio. Quando eu falo naquele tempo, naquele ano, ou no período de um ano, é que pode acontecer isso. Você acha que isso é possível, Miguel? Eu entendi a sua pergunta. Veja bem, irmão, eu acho que a confusão vem porque nós só focamos mais no português, porque nós temos de ver que isto foi escrito em hebraico, não é? Obviamente. O hebraico tem duas palavras para tempo. Existe uma, que eu agora não sei ao certo, que é idam. Idam é utilizada para um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa palavra idam, sim, nós podemos associar a um período específico de 360 dias, ou seja, proféticos que são de 360 anos. Uhum. Mas, quando nós lidamos, existe outra palavra que é essa que é utilizada aqui, que é etz, não sei agora ao certo pronunciar, que tem a ver só com tempo genérico, não é? Assim como dizia fim do tempo genérico, ok? Não um período de tempo específico. Até mesmo porque nós sabemos que desde 1844 para a frente o tempo profético acabou, no sentido que essas coisas de princípio de ano e tempos proféticos já cessaram. Está bem, irmão? Ok. Ok. Você quer... Ok. Então vejam, como eu vos mostrei, os dois comentários bíblicos, eles associam naquele tempo com o versículo 45. E o Rei do Norte chega ao seu final no versículo 45. Logo, por outras palavras, o Rei do Norte, ele chega ao seu fim, ok? Lá no versículo 45 e fecha-se a porta da graça, mais tarde ou mais cedo. Tá? Ninguém sabe exatamente o tempo, mas sabemos a proximidade. Vejam, deixem-vos fazer uma pergunta bastante direta. O papado, quando é que ele chega ao seu fim? Segunda Só com a vinda de Tessalonicenses, Jesus. segunda Só com a Tessalonicenses vinda de 2:8, Jesus. exatamente, diz-nos que o papado chega ao seu fim na vinda de Jesus, no último momento, tá? Aliás, na sétima praga, vejam, se na quinta praga fala lá de uma praga sobre o papado, e se na sétima praga Deus diz que lembrou-se da grande Babilónia para então a castigar,
significa que ela existe até ao momento final, ainda existe no tempo da angústia e tudo mais, depois de Miguel se levantar. Mas o Rei do Norte, do capítulo 11, no final do capítulo 11, chega ao seu fim antes ou no momento do fechamento da Porta da Graça. Isto é uma prova bastante contundente de que o papado não está a ser referido aqui. E é isso que muita gente perde. Uma vez eu estava a falar com um irmão sobre esta questão e eu simplesmente fiz-lhe esta pergunta. Então, mas como é que pode ser o papado se o Rei do Norte chega ao seu fim no versículo 45? E eu então entendeu realmente que a coisa não era fácil realmente de entender então da forma de ser o papado do Rei do Norte. Porque isto é a prova mais contundente de que não pode ser o papado. E outra coisa, este texto da Ellen White para mim é muito revelador. Porque ela diz o seguinte, vejam, e eu gostava de fazer um ponto acerca disto. Ela diz que há necessidade de um estudo mais atento da palavra de Deus, especialmente Daniel e Apocalipse. Devem receber atenção como nunca antes na história do nosso trabalho. Agora vejam só o que é que ela diz. Talvez tenhamos menos a dizer em algumas linhas proféticas, né, porque isto está no contexto de profecias, em algumas linhas, no que respeita ao poder romano e ao papado. Ou seja, por outras palavras, nem em todas as profecias, em algumas partes, vamos ter que falar do papado, do poder romano. Mas ela diz o seguinte: mas devemos chamar a atenção para o que os profetas e apóstolos escreveram sob a inspiração do Espírito de Deus. Ou seja, vou voltar a dizer por outras palavras. Ela está a dizer, em algumas partes das profecias, não vai estar lá referência ao poder papal, né, ao poder romano, mas isso não quer dizer que não seja importante. E ela diz, nós devemos chamar a atenção do povo, não é, para o que os profetas e apóstolos escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, se vocês virem alguém que nas suas posições proféticas, em todas elas, aparece sempre o papado, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. Entendem? Porque o papado não aparece sempre. Senão, apareceria mais do que o próprio Cristo. Entendem? Ellen White diz-nos claramente que nem todas as profecias, em algumas partes, falam do poder romano, do papado. E, aliás, deixem só vos dizer, eu não está aqui o texto completo, mas se nós continuarmos a ler mais à frente, ela vai voltar a citar um texto que é sobre Daniel 8 e Daniel 11. Eu vou-vos mostrar esse texto mais à frente. Mas isto está no contexto até em que ela fala das profecias de Daniel 8 e Daniel 11. O final delas não tem a ver necessariamente com o papado. Vejam bem, Jesus, quando eu pronunciar aquela sentença que eu já vos mostrei de Apocalipse 22:11, quando acabar o seu trabalho de intercessão, vão começar a cair as pragas, certo? Vai haver então, a partir daí, aquilo que Daniel 12:1 diz, que naquele tempo haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Vai ser um período de turbulência. Lembram-se do Apocalipse, dos 4 anjos que seguram os 4 ventos? Quando Jesus acabar na intercessão, soltou. Ok? Soltou. E vai haver então essa catástrofe em toda a terra. E eu pus aqui uma nota. E eu peço que vocês prestem atenção. Diz o seguinte: as 7 últimas pragas caem sobre a terra para castigar os ímpios. Isto ocorre no tempo da angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mencionado em Daniel 12:1. Portanto, ainda existem nações quando o Rei do Norte chega ao seu fim. No entanto, o papado chega ao seu fim juntamente com todas as nações. Logo, é mais uma prova que o Rei do Norte não pode ser o papado. Para quem não entendeu, o Rei do Norte chega ao seu fim no versículo 45 e depois disso há um período de angústia para as nações. Ou seja, o Rei do Norte chega ao seu fim antes das nações, mas o papado chega ao seu fim com as nações. Entendem? Na 7ª praga. Outra coisa. O Rei do Norte é um movimento para Jerusalém e chega ao seu fim, mas o papado, ele nunca vai tomar Jerusalém. Ou pelo menos não vai ser a sede do seu governo. Porquê? Porque a Bíblia nos diz. Vejam, sabem quando em Apocalipse vocês veem o dragão que dá o seu trono à besta? Ellen White diz claramente que isso representa quando o Império Romano deu o seu trono, o seu poderio ao papado. Ou seja, quando vocês veem na Bíblia, no Apocalipse, o trono da besta, por outras palavras, vocês está-se a referir a Roma. Ok? Trono da besta é Roma. Onde está o papado. E vejam, a 5ª praga diz que cai sobre
o trono da besta O trono da e o seu besta. reino. Ou seja, a besta ainda tem o seu trono em Roma. Porque o trono da besta é o trono do dragão, Roma. Ou seja, o papado vai continuar em Roma. Ela White tem um texto no Grande Conflito que diz que o papado fixou a sua sede, não é, de governo a partir do século VI em Roma, na cidade lá de Roma. E Ellen White diz-nos o seguinte, com relação aos acontecimentos finais, não é, que vão acontecer, até mesmo com o decreto de morte que sairá no tempo da angústia, quando as pragas começarem a cair. Ela diz o seguinte, e isto, volto a referir, está no contexto depois de Miguel se levantar, no contexto das pragas. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo. Ou seja, não indica mudança de posição. O romanismo, onde sempre esteve, no velho mundo. Ok? E o protestantismo nos Estados Unidos. Ou seja, também existe uma teoria de que o papado iria estabelecer-se nos Estados Unidos, mas isso não é verdade. Ok? Eles mantêm posições distintas em duas partes distintas no mundo. Ok? O papado não vai sequer para Jerusalém. Logo, tudo indica que estamos a lidar aqui com outro poder que nós já identificámos pela história, pela profecia, pela Bíblia, pelos escritos de Ellen White. E era o que a nossa igreja acreditava, que estamos a lidar com o poder turco. Para quem não sabe, aqui à direita, temos aqui o atual presidente da Turquia, presidente O Erdogan. Erdogan. Mas vejam que interessante. Alguém pôs isto, uma revista, fez a seguinte imagem para a sua capa. Uma montagem, né? A cara do presidente Erdogan num sultão otomano. Porquê? Porque até a mídia, não é? Até a internet, as notícias já brincam ou já põem desta forma. Porquê? Porque o presidente Erdogan, ao contrário de outros antes dele, tem ambições de reconstruir, digamos assim, Hum, de voltar a expandir aquilo que eram os territórios do antigo Império Otomano. Ele tem essas uhum, ambições imperialistas. E vejam, porquê que eu pus isto aqui? Porque isto não é uma imagem qualquer. Vocês sabem quem é aquele sultão em que foi enfiada a cara do Erdogan? Este sultão, o Selim III. E para quem se lembra, este foi o rei do norte que cumpriu os versículos 40 a 43. Quase como por ironia do destino, digamos assim, o presidente Erdogan puseram-no como posição do rei do norte. Lembram-se que eu vos disse que o rei do norte vai mudando ao longo do tempo, quase como se fosse aquelas caras que nós pomos para tirar foto nas feiras? Então, o Erdogan agora está com a cara no rei do norte, no sentido que agora ele está nessa posição. Entendem? E vejam, atualmente a sede de governo da Turquia está em Ankara. E se nós aplicarmos a nossa divisão, está a norte. Ou seja, cumpre as especificações para ser rei do norte. Entendem? Por isso bate certo com um princípio bíblico com o que o termo rei do norte transmite. E vejam, eu gostava só de pelo menos mostrar mais isto e para uma próxima reunião nós podemos continuar a explorar um bocado mais acerca do versículo 45. Porque Ellen White diz que no tempo dela o Daniel 11 estava em processo de cumprimento. Eu depois mostro-vos esse texto noutra reunião. Mas eu só queria acabar com este texto. Porque ela diz o seguinte: assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período da angústia acham-se claramente apresentados. Deixem-vos fazer uma pergunta. Existe alguma profecia na Bíblia que nós vejamos claramente que está ligada ao final do tempo da graça? Sim, eu pelo menos só há uma que me vem assim, primeiramente à vista e que está diretamente relacionada com o tempo da graça, que é a que nós acabamos de estudar, Daniel 11:45. Ou seja, Ellen White está a dizer que todos os acontecimentos proféticos que estão ligados ao final do tempo da graça estão claramente apresentados. O que é que isso significa? Que o versículo 45 apresenta-nos claramente o que vai acontecer. Ou seja, não é um versículo obscuro que nós não conseguimos entender plenamente. Não, está claro, está totalmente apresentado o que vai acontecer. E por fim, para complementar a isso, vejam que interessante esta capa do Signs of the Times, em que está ali um turco, né,
já com a mala pronta, Uhum. à espera de ir para Jerusalém. E escreveu-se o seguinte, no Signs of the Times: e a mais solene e significativa parte de toda esta profecia, de Daniel 11, é que quando os turcos tomarem a sua última posição em Jerusalém, imediatamente após isto, o tempo de graça dos pecadores termina. O tempo de angústia ocorre e então Jesus Cristo revela-se do céu na sua segunda aparição. Entendem, irmãos, porque é que esta profecia é significativa e porque é que foi mencionada este poder a norte? Porque os acontecimentos que vão coincidir na sua história coincidem também com o final da purificação do santuário e final libertação do povo de Deus. O foco principal da profecia, desta última profecia do livro de Daniel, não é reinos, não é Turquia, não é nada. É o final do tempo da graça e a libertação do povo de Deus. Esse é o foco. Entendem? O foco não é mais nada. Tudo o que foi mencionado atrás foi simplesmente para nos dar uma linha histórica para chegarmos até aqui, ao final do tempo da graça. Este é o foco, o povo de Deus. Entendem? E pronto, isto aqui vai ficar para a próxima reunião. Uhum. E, para fazer uma pergunta. Sim, irmã. Lá, os Hamas, tudo são parte lá da Turquia também, os Hamas, e eles que estão querendo conquistar Jerusalém. É o que está acontecendo agora, né? E, mas eles ainda não botaram o seu território ainda lá em Jerusalém, né? Como virá o fim deles? Quer dizer, será que a guerra vai vir depois tudo contra os muçulmanos? Irmã, eu acredito que é assim. Eu depois, na próxima reunião, vou falar um bocadinho mais acerca dos nossos tempos, se possivelmente podemos estar a ver um cumprimento dessa profecia ou não. Mas respondendo à sua pergunta acerca de como será o fim deles, eu também gostava de saber. Eu acho que isso aí só o tempo para nos mostrar, entende? Ou seja, eu acho que se eu dissesse aqui alguma coisa, talvez vocês esperem isso que eu disse, mas na realidade não é assim que vai acontecer. Então eu prefiro não opinar muito, entende? E deixar isso em aberto. Porque o tempo vai nos revelar. Profecia não cumprida, temos de ser sempre cautelosos. No sentido que só o tempo para nos mostrar os detalhes exatos. Ok? Miguel, Sim, irmão. posso fazer uma pergunta, Miguel? Pode, É o sim. seguinte, quando você estuda o primeiro AI e vê que os protagonistas foram os turcos, quando você estuda o segundo AI, você vê que os protagonistas foram os turcos. E quando é descrito o terceiro AI, ele é descrito de forma a incluí-los. Então, não tem como não dizer que tanto o primeiro AI, quanto o segundo AI, quanto o terceiro AI, os não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma discussão, nenhum mal entendimento. É os turcos mesmo. Eu vou pegar só no que o irmão disse. Porque o irmão falou do primeiro ai, segundo ai, terceiro ai, que tem a ver com as trombetas também, em Apocalipse 9. É muito interessante ver que, pegando neste ponto também dos turcos otomanos, eles são mencionados em Apocalipse. Ok? Ligados também ao tempo do fim. E é interessante que o terceiro ai que o irmão estava a falar diz que as nações iraram-se. Veio a tua ira e o tempo para julgares os mortos, que está aí a referir-se ao julgamento milenar dos ímpios. Ok? Que nós teremos parte, os salvos. A verdade é que, se nós olharmos para isso, nações iradas, chegou a ira, ou seja, as 7 últimas pragas e o milénio, isso parece muito realmente com a sequência de Daniel 11:45, que vai provocar a ira das nações, chega a ira, Miguel levanta-se e as pragas começam a cair, tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, e aí vai o reino ser dado aos santos, não é? Então, sim, eu acredito que essa movimentação que os turcos fizerem vai causar, sim, comoção política, assim como tudo, a mínima coisa no nosso mundo causa comoção política, não é? Mas só o tempo para nos dizer exatamente o que vai acontecer. Eu vou deixar a irmã Iaponir ou o irmão Rafael falar, está bem? Então, é uma observação que eu tenho para fazer, que o mundo muçulmano, em geral,
ele é muito dividido, né? Não há ainda uma coesão política, econômica, né? Essa coesão, ela desde o começo do tempo, ela vem, desde que eles existem, vem sido com guerras entre eles próprios, não é? E sempre procuram a figura de um líder político, ao mesmo tempo líder religioso, que é quem? O califa, não é? Então, isso vai acontecer, do ponto de vista geopolítico, quando se estabelecer um califa. Não que seja unanimemente um califa perfeito, mas um califa que detenha poder político, poder militar, poder disso. Essa é só um quadro, né, para desenhar para o futuro, porque o futuro a Deus pertence, não é? Mas a probabilidade disso ocorrer é muito grande, não é? Então, é essa observação que eu quero fazer. Só mais um detalhe que eu me lembrei. A revista The Economist, ela tem uma tradição de, vamos dizer, acertar muito as coisas que eles querem que aconteçam, não é? Algumas não acontecem, mas é como se fosse assim uma agenda deles. E ali caiu muito bem de que o califa da época, que era o rei do norte, não é? Agora eles entendem que é o califa que vai, o novo califa, que seria o Erdogan, né? Mais uma dica assim para a gente pensar e avaliar um pouco. Respondendo aqui a pergunta da irmã Vanir, que ela fez sobre o Hamas, né? A gente vê a movimentação política no Oriente, todos os países muçulmanos foram pedir a intervenção da Turquia nessa guerra do Hamas contra Israel, não é? O Hamas é uma facção, eles não são nenhum povo, uma nação, não, eles são uma facção, assim como o Hezbollah, mas são islâmicos, se identificam com o islamismo e com o povo islâmico, e nesse momento há uma insurreição muito grande dos islâmicos pedindo a terceira jihad, né, que é a guerra santa, eles chamam de guerra santa. Então, eu penso que, irmã, que essa guerra do Hamas contra Israel foi só o estupim para acontecer, desencadear os acontecimentos que vai culminar com a questão da Turquia avançar para conquistar Jerusalém. Eu penso porque o que acontece? O Erdogan já fez um referendo na própria Turquia 2017, em 2017 para que ele pudesse se tornar o califa, não é? E foi aprovado. O povo turco quer a volta do califado. O que é o califa que o Rafael falou? É uma pessoa tendo o poder político e religioso nas mãos. Ou seja, ele ao mesmo tempo que ele é o presidente do país, ele também é o sacerdote, não é? Então, é o único poder do mundo que hoje detém esses dois poderes. O Erdogan já tem isso. E como ele é o terceiro exército mais poderoso do mundo e o segundo maior da OTAN, o que acontece? Os outros países muçulmanos que estão ali à volta estão todos pedindo à Turquia que volte. Que volte a assumir o poder do mundo islâmico, não é? E isso é o quê? É a ressurreição do Império Turco Otomano. Olha, e todos os detalhes, desculpe, que é só a última intervenção aqui, todos os detalhes levam a crer realmente que a Turquia iria para lá. Veja bem, se você observar nos detalhes, aqueles navios turcos que estão estacionados no Líbano, são navios de transporte de tropas. Não são navios comuns de guerra, um destroyer ou um cruzador leve ou uma fragata. São navios de transporte de estacionados ali. E nem de ajuda humanitária, como eles estão falando. Né? A menos de 100 quilômetros, ou muito menos, de Israel. Não necessariamente os turcos podem entrar naquele navio e ir embora. Posso colocar outras tropas dentro daqueles navios, né, com com a autorização da Turquia, ou o mandato da Turquia, e fazer a invasão. Então, isso é bem possível, a gente consegue pegar aqui e ali coisas que nos levam a crer nisso. Mas, eu repito, o futuro a Deus pertence, não é verdade? E
Eu acho que foram boas as contribuições que vocês fizeram e amanhã nós vamos falar um bocadinho mais também sobre as reflexões disto no nosso mundo atualmente. Vocês já estavam a fazer isso, não é? E acho que vai ser bom amanhã continuarmos sobre esse assunto para podermos aplicar mais também para os nossos dias. Mas eu gostava de pegar uma coisa da irmã Yaponira, que estava em resposta também ao que a irmã perguntou, a dizer que aquele conflito em Gaza foi o estupim, né? Ou seja, foi o gatilho. A verdade é que eu lembrei-me daquilo que nós estávamos a falar, que ela não é assim: o mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 quase chegaram ao seu cumprimento completo. Ou seja, necessariamente para haver o cumprimento de Daniel 11 é preciso o mundo estar agitado com o espírito de guerra. E é isso que nós estamos a ver em todos os lados. Quer seja no Ocidente, quer seja no Médio Oriente, está tudo a borbulhar. Borbulhar. Também temos guerra na Ucrânia e tudo mais. E nós, para a próxima reunião, vamos continuar a explorar mais isto. Sim, irmã Belinha. Estava só aqui a chamar a atenção para este quadro, não é? Que há pouco, que ontem falaste, não sei se tens este aí. Portanto, nós temos Tenho. aqui, eu acho que estou a apontar certo. Temos aqui o anjo. Pode compartilhar na tela, Belinha, para todo mundo ver direitinho. Você tem, Miguel? Portanto, este, Eu tenho. Se este quiserem, eu posso vos mostrar. sim, Se for mais este fácil para si, irmã. é a quinta trombeta, sim, sim. Depois, Ah, mas é curioso porque a imagem que lá está é precisamente de um muçulmano. Aliás, como dizem em Apocalipse, não é? Como sendo os gafanhotos, um deles com uma lança. Depois um outro continua a ser um muçulmano. E o último, na altura, estava em aberto. Não é? Não se sabia quem é que era a última trombeta, a sétima trombeta. Pronto, isto é apenas uma curiosidade. Agora, está aqui. gostava... exatamente, é isso aí. Se conseguires chegar um pouquinho para baixo, tens um anjo por cima, Ah, que é a quinta trombeta, ele está a tocar trombeta, e corresponde precisamente a um muçulmano com uma lança. O segundo anjo corresponde também a um muçulmano, a um muçulmano islâmico, já com uma arma de fogo. E o terceiro anjo não diz quem é, portanto, deixa em aberto. Este é um primeiro aspecto. Isto são, portanto, as quinta, sexta e sétima trombetas. Só gostava depois também de salientar que o versículo 45 do capítulo 11 é parecido com aquela expressão que Jesus mais tarde usou quando foi da destruição de Jerusalém, portanto, ou seja, o final do tempo da graça para os judeus, porque nós temos em Daniel 9 duas profecias, uma de 70 semanas referente ao povo de Israel e outra referente ao mundo inteiro, não é verdade? E ele diz, quando virdes, a mesma coisa acontece, Daniel 11, 45. Quando virdes que os muçulmanos, ou o poder turco, vai deslocar-se por falta de apoio europeu, seja por que for, pronto, vai deslocar-se para sul, para Israel. Quando virdes, então sabei que é o final do tempo da graça, não para Israel, porque essa profecia já foi concluída, mas para o mundo todo. Pronto, a expressão é muito parecida. Esse o quando virdes. E o que eu quero dizer é que realmente Deus deu as profecias não só para sabermos onde nos encontramos, mas acima de tudo para que ao vermos onde nos encontramos e todos estes acontecimentos que têm estado a ter lugar, esta agitação mundial, todo este cenário de guerra e de loucura, porque eu acho que isto é uma perfeita loucura, quando virmos isso, era sinal não para os outros, mas para o povo de Deus, de que a nossa santificação e o nosso aperfeiçoamento do caráter e o nosso arrependimento tem que acontecer. Porque, de contrário, não estaremos prontos para essa finalização do tempo da graça. Portanto, acima de tudo,
toda esta movimentação que estamos a ver é para que nós, adventistas do sétimo dia, acordemos, despertemos para a necessidade da crucifixão do eu, de deixarmos Cristo viver em nós, de aprendermos a viver pela fé, porque temos um alto clamor a dar, mas esse alto clamor não é só teoria, é em testemunho. Então, aqui é que eu acho que é um ponto a salientar, particularmente para nós adventistas no tempo presente. Exatamente, eu gostava de pegar num ponto que a irmã falou, só, Eh, que basicamente, porquê que ainda não fechou o tempo da graça? Porquê que ainda não aconteceu o final do cumprimento de Daniel 11? Porque precisa de haver obra do solamento primeiro. Em Apocalipse diz que os anjos estão a segurar os 4 ventos e chega um outro que Até diz que- não, até que soemos. E ela não dá a entender que as nações já estavam iradas no tempo dela, mas e estava a haver realmente comoções na Europa, até ao ponto em que lhe é revelada essa visão do anjo que vem, não é? Que estava tudo para acontecer. Não, calma. Então, só não aconteceram as coisas ainda porque o povo de Deus não está pronto, senão já tinham acontecido há muito tempo. Sim, mamãe. Pegando em que a irmã Belinha tinha dito e pensando já nisso, nós realmente, como povo de Deus, não podemos guardar para o fim a nossa preparação, porque nós estamos à espera da Turquia, não é, invadir Israel, estamos à espera do decreto dominical, corremos o risco de nem chegar lá, não é? Porque nós não sabemos o dia da manhã. E também corremos o risco de, ao chegar a essa altura, não estarmos preparados, porque a verdade é que o conhecimento só de sabermos que sairá um decreto dominical, que também a Turquia estabelecerá em Israel, não nos prepara para a nossa santificação e a nossa consagração, não é? Para estarmos preparados. Por isso é importante nós nos prepararmos hoje, porque podemos chegar a essa altura e não nos sentirmos capazes sequer o Espírito de trabalhar connosco. Por isso é muito importante nós hoje, não é? Hoje, tomarmos essa decisão de nos consagrarmos, de buscarmos a Deus de uma forma especial e não esperar, como eu vejo muitos irmãos, por vezes nota-se que parece que estão à espera que saia o decreto dominical para então fazer uma entrega total a Deus, porque nós sabemos que temos que fazer uma entrega total e não uma entrega parcial, não é? Que Jesus lhe disse uma coisa de falta e nós precisamos de entregar tudo e não deixar um pecado acariciado guardado. Portanto, nós estamos a ver realmente, estamos a ser uma geração com um privilégio tremendo de ver o cumprimento das profecias, mas a nossa preparação não deve ficar pendente até à altura que as profecias que se cumpram e devemos realmente buscar essa consagração hoje, vendo que realmente quando a Turquia se estabelecer será o fim do tempo da graça, ou seja, ali já não haverá muito mais a fazer. E se nós queremos participar do alto clamor, nós temos que já ter essa consagração com Deus hoje. Sim, e eu ia complementar dizendo o que a minha mãe estava a dizer, que basicamente saber o dia da maratona não necessariamente nos prepara, não é? Pode nos incentivar para, mas por si só não nos prepara. Então nós precisamos realmente ter a noção disso, que os eventos são importantes, são sinais para nos mostrar a brevidade do tempo, mas a escolha de preparação é nossa. Sim, irmã Belinha. Pronto, isto é como as cerejas, as conversas são como as cerejas, mas nós como Igreja Adventista, o Rafael e a Panira ainda a semana passada falávamos nesse assunto e refletimos a respeito de como é que essa preparação é feita. Nós até sabemos, mas eu gostava de referir aqui 3 pontos. Nós precisamos da verdade, nós precisamos de poder, e agora só aqui um interregno, falando do poder, eu lembro-me aqui do profeta, deixem-me só procurar aqui rapidamente, eu creio que é o profeta Amós,
é o profeta Miqueias, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, nós precisamos, como eu disse, de três coisas: a verdade, precisamos de poder e precisamos do espírito do samaritano, que é a compaixão, que é o amor, que é a bondade, que é o espírito de sacrifício. Então, irmãos, nós só temos um. A igreja neste momento só tem a verdade e orgulha-se disso, mas falta-lhe o poder. Falta-lhe o poder e falta-lhe o espírito do samaritano. E é isso que o mundo precisa ver em nós, irmãos. É esta bondade, é esta misericórdia, esta compaixão, este espírito de sacrifício, este usar, por exemplo, o sábado para fazer o que Jesus fazia, não é para aquecermos os bancos da igreja, não é para estarmos entretidos em programações pesadas. E o mundo lá fora está por ser advertido, está por ser visitado, está por ser amado, está por ser curado. Então eu deixo aqui novamente esta referência. Nós temos a verdade, mas faltam-nos estas duas coisas. E agora é tempo de buscá-las, as duas. O poder e o espírito do samaritano, que é a prática. No fundo é a prática da verdade. Então, era só isso que eu queria dizer. Exatamente. E eu só gostava de dizer só uma coisinha rápida que vocês sabem quais eram os maiores esforços da nossa igreja, especialmente no final do século XIX, os esforços evangelísticos. Eles começavam por introduzir a questão oriental às pessoas, porque era uma coisa que tinha a ver com o tempo presente e que as pessoas estavam interessadas. Isso era uma isca para poder trazer às pessoas para conhecimentos então das três mensagens angélicas, da justiça de Cristo, do sábado. Ou seja, a questão oriental não é o pilar em si, não é o centro da mensagem. Assim como nenhuma profecia de facto é, nem mesmo as profecias do papado são centrais. São tudo sinais e iscas para trazer as pessoas para o essencial, que é o quê? As três mensagens angélicas que envolvem justiça de Cristo, sábado, adorar o Criador, não adorar a besta e a sua imagem, que é o falso sábado que se vai levantar, e isso é o foco. Não sei se mais alguém quer fazer alguma contribuição. Não havendo, Miguel, estarias disponível para amanhã ainda continuares? Claro, sim, Ok. Eu gostaria de ter o teu contacto. sim, eu posso dar. A gente passa. Eu te passo, amiga, o contato do Miguel. Ok. Pronto. Muito bem. Obrigada. Vamos então concluir com uma oração. Obrigada, Miguel. Ia pedir a um de vocês que fizesse oração. Janice, não sei se estás disponível para fazer oração. Eh, Se não for a Janice, poderá ser Nelziane. Será que podes? Alô, Nelziane? Posso sim, tá? Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, Nelziane. Podes orar Tá então. bom, bora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo, por essas informações. Clamamos a Ti, Pai, que o Senhor continue conosco nesse dia, iluminando nossa mente, nosso entendimento. Nos ajude a meditar nisso e a estudarmos mais e aprender a cada dia, porque nós precisamos de tudo isso que a irmã Belinha falou agora. Como necessitamos do poder, necessitamos do Espírito, Senhor samaritano. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia. Como a irmã Belinha falou, nós temos a verdade, mas nós precisamos do poder. Nós precisamos do Espírito, Pai samaritano. E sabemos que o Senhor já nos deu o Espírito Santo, mas nós precisamos de uma porção muito maior. Porque as pessoas precisam ver em nós
Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai, de nós. Nós como precisamos da mansidão, do amor, da graça, da misericórdia e da compaixão de Cristo em nossa vida. Senhor, nós clamamos a Ti por essa graça, por essa misericórdia, mas agradecemos por esse estudo, por tanto conhecimento. Clamamos a Ti pelas bênçãos na vida do Miguel, da sua família, na vida de cada irmão aqui presente que participou desse estudo e daqueles que irão ouvir. Que o Espírito Santo dê o entendimento e a compreensão. Louvado seja o Teu nome, porque como aprendemos, como nós temos entendido a Tua palavra, como o Senhor tem aberto a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para que venhamos entender, compreender e podermos levar essa mensagem a outras pessoas que não têm esse conhecimento. Senhor, muito obrigada. É tanta luz, Senhor. É tanta luz que estamos recebendo. Nós clamamos a Ti. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E precisamos desse Espírito samaritano, para que as pessoas vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Continua conosco nesse dia, fazendo a transformação que precisa ser feita no nosso caráter. Porque nós precisamos estarmos preparados. Estamos vendo que o mundo se aproxima, cada dia mais o inimigo corre, porque ele quer destruir mais e mais. Mas nós temos que estar preparados para levar as pessoas ao conhecimento de toda essa verdade. Essas bênçãos nós agradecemos e pedimos, não nos méritos nossos, porque não temos nenhum, mas é nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Então, bom dia a Amém. todos. Amém.